2, 3, 4, 5 mil. É o podcast mais esperado do Brasil. Mas calma. Calma, não é para tanto, não é para tanto. Mas sim é o podcast mais aguardado por nós, acelerados, que há tantos anos aguardamos vocês aqui nesta mesa para falarmos de carro, para falarmos de gasolina, adrenalina e tudo que envolve o universo a motor. Então sejam muito bem-vindos ao Shell 0 a 100, o podcast do Acelerados. Você, dono de Uno com escada no teto. Você, dono de Porsche financiado em 48 vezes sem entrada. Você que acha que comprar BMW velha é bom negócio. Você, dono de Gol Turbo, que fica mais tempo na oficina do que na sua casa. Que em casa. Você, opaleiro, com o túnel trincado. Você que acha que com 100 mil reais dá para comprar carro zero, bom, de luxo ainda. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Todas as tribos aqui são muito bem-vindas, porque a gente fala com paixão e a gente fala com propriedade técnica. Essa parte fica aqui com os meus companheiros, muito mais do que eu. João Pedro Pavani Delarco, menino do interior. Olá a todos. Rodrigo Bola Machado. Sejam muito bem-vindos, meninos. Olá, satisfação demais estar aqui nessa mesa com vocês. Ouvir essas vozes aveludadas dos nossos... é mais aveludada que a minha, impressionante né? como fica bonito aqui, né, rapaz? O ambiente de rádio é contagiante. Eu sempre digo isso. Muito bom. E eu, meninos, escuto muito podcasts na estrada. Tenho feito muito isso. Então, se você está aí na estrada, dirigindo e nos acompanhando, curta bastante e depois dê uma visitada no nosso YouTube, obviamente, né? Para curtir mais vídeos. Bom, se você pegou esse bonde andando e não nos conhece, muito bem-vindos ao Acelerados. Eu sou Gerson Campos, apresentador deste canal do YouTube, deste programa de televisão há 7 anos, e tenho aqui ao meu lado os rapazes que nos ajudam muito aqui no dia a dia. Acelerados é feito para você que ama o universo motor, então seja muito bem-vindo. Rapazes, o que temos de pauta hoje aqui no nosso primeiro podcast? GC, antes de tudo, só fazendo um preâmbulo, palavra bonita, preâmbulo aqui, que a partir de hoje, toda semana você confere um episódio novo do nosso podcast, feito em parceria com a Shell, que está com a gente no YouTube há 3 anos e agora vai ser nossa parceira também nessa jornada aqui, inédita pra gente, no nosso podcast. Então, eu já queria passar a bola para você, na verdade, que você tem o roteiro aí na mão, que eu tô vendo. Queria que você contar pra gente o que tem... Aqui não tem roteiro, aqui é bagunça. O que temos programado para esse primeiro e inédito episódio do Shell 0 a 100. Vamos lá, turma, brincadeira. A gente roteirizou aqui para ter uma pautinha para vocês, né? Para conhecer um pouquinho mais do universo motor, tudo que está rolando. Vamos lá, temos aqui novidades quentes, vamos falar do Fiat Pulse, o SUV do Argo, né? Que está chegando aí nos próximos dias às concessionárias. Vamos falar também sobre música para acelerar. Caetano Veloso anuncia um álbum com músicas inéditas. Será que ele estacionou no Leblon enquanto gravava esse álbum? Parece que esse recentemente fez aniversário deste meme. Essa maravilhosa matéria jornalística. Acho que é de 2011. Muito bom. 2011, Acho né? que é. Isso aí. Está estacionado até agora. Até agora. Para você que não sabe essa brincadeira aí, virou notícia. Caetano Veloso estaciona carro no Leblon. Isso virou uma notícia de um portal. De home. De home. Exatamente. E teremos também o nosso Shell V-Power Debate, falando sobre a crise dos semicondutores, aquelas pecinhas que não estão deixando você ir a uma concessionária e comprar um carro 0 km com pouco tempo de entrega. Estão fazendo aí o mercado automotivo ter uma escassez. Vamos falar também da Porsche Cup em Goiânia. E vamos também ao nosso válvula de escape com perguntas e comentários da audiência. É isso aí. Corretíssima análise. Está Então, dado aqui a nossa estrutura do nosso programa. Virando aí, qual é a nossa primeira pauta? Vamos seguir a ordem, deputado João? Vamos para a novidade quente. Roda a vinheta aí, por gentileza. Conte-me tudo, não me esconda nada sobre o Fiat Pulse. O que eu quero saber é, ele vai de fato ter uma versão Abarth de 185 cavalos, 1.3 turbo? Pois é, vamos por partes, como diria um personagem famoso do cinema. O Fiat Pulse, para você que acompanha aí o mercado automotivo, você que está nas redes da internet acompanhando tudo sobre carro, você já deve ter visto em algum momento um carro de porte muito semelhante ao do Argo, camuflado, rodando por aí, agora com o lançamento próximo, está programado para o dia 19 agora de outubro. O carro foi se revelando, mais informações foram surgindo, então a gente está falando de um novo SUV da Fiat, baseado sim no Argo,
que vai estrear coisas importantes ali no portfólio da marca, como, por exemplo, o motor 1.0 turbo, que vai estrear no carro. Inclusive, um flagra recente já mostrou antes do lançamento o nome da versão topo de linha, que esqueci o nome, vou lembrar durante o programa. Mas o mais importante é 200, a linguagem da Fiat, né? A Fiat lançou recentemente os motores turbo no Compass e na Toro, então T270. Então já tinha o 200 ali do lado dessa versão, que é Impetus. Agora lembrei. Impetus é o nome da versão topo de linha da versão topo de do linha. Pulse, certo? Então foi flagrado um Pulse Impetus 200. Isso já adianta que o carro vai ter aí motor 1.0 turbo com torque na casa dos 200 Nm. Estamos falando aí de coisa de 20 kg de torque, mais ou menos. E potência estimada entre 120 e 130 cavalos. Além disso, o Pulse também vai trazer para a linha Fiat uma coisa que a marca está devendo aí há algum tempo na sua linha de compactos, né, que é uma transmissão automática de verdade. A gente tinha antigamente os automatizados e tudo mais, está trazendo agora um CVT. Bastante a desejar, né? E deixava a desejar. E preço também não foi revelado ainda, mas um Nivus, que é um carro que ele vai bater de frente hoje na versão Comfortline, acabei de ver antes de começarmos aqui, está partindo de R$105 mil. Então, espere um Pulse. Nas versões básicas vai ter motor 1.3 aspirado, Firefly. Então espere um carro aí na faixa de 95, 100 mil reais nas versões de entrada, 110 mil nas versões mais caras. E aí sim é onde entra a sua pergunta, finalmente, que é sobre o Pulse Abarth, na verdade, que é uma promessa... Será que vai ter essa denominação? Olha, será que vamos ter essa ousadia? Pois é, uma promessa que especula-se aí na imprensa especializada de que o Pulse, quando estrear, aliás, receber o motor 1.3, porque ele já está na gama Fiat na Toro, né? Vai ter aí mais de 180 cavalos e vai ter a denominação Abarth também. Então, meus amigos, queria abrir a mesa aí para o nosso novidade quente. Me digam se eu não estou me confundindo aqui. A Fiat tem os motores Firefly 1.0 e 1.3 aspirados. 3 e 4 cilindros, correto? Correto. A diferença entre eles é apenas um cilindro a mais. E já tem o 1.3 turbo e agora vai lançar o inédito 1.0 turbo. Correto. Ou seja, 4 motores saindo dessa base do Firefly. Olha só como a indústria está inteligente, meu caro Bola. E eficiente. Eficiente. Antigamente ia ser um motor produzido na Itália, outro desenvolvido na África do Sul, outro aqui no Brasil. E isso significa, né, que você está falando, o motor desenvolvido na Itália, outro na África do Sul e do Brasil, são dinheiros que se somam, completamente né? diferentes. Hoje em dia, quando a gente fala em eficiência, a gente está falando de eficiência exatamente disso. Então você tem um projeto que está saindo 4 motores diferentes. Muito bom. E lembrando que a gente está falando, aliás, deixa eu até adiantar aqui, estamos falando aqui do Pulse. O Pulse em imagem já foi revelado, na verdade, é um carro que, enfim, teve toda aquela... E se você assistiu um certo reality show na virada do ano passado, você se lembra muito bem que o nome dele foi escolhido durante este reality show que vocês sabem exatamente qual que eu tô falando. Big Brother Brasil. Alô, Boninho, chama eu. Não chama não, porque eu não aguento. E as pessoas também não vão me aguentar. É o seguinte, se você tá aí nos ouvindo no seu tocador de podcast preferido, na estrada, no banho, na sua casa, seja lá onde for, e você quiser ver em imagens este podcast, imagens. Ele estará no YouTube do Acelerados. Mas como... E aí você pode ver essas fotos do Pulse que estamos falando agora. Mas se você estiver aí ouvindo e quer ter uma ideia de como é o Pulse, imagine um Argo, um carro do porte assim, do Argo. Discordo. Não imagine o Argo, não. Você que está nos ouvindo. Não tem nada a ver, tá? É diferente. Não, de um porte do tamanho do Argo. Estou te provocando, João. Você está me provocando. Com faróis ali em LED, muito parecido com o que a gente já vê na nova estrada. Uma grade nova, temos ali também novas rodas. Enfim, um carro com essa pegada aí de SUV muito parecido com o que a Volks chegou com o Nivus ali em 2020. Mas uma coisa importante que vocês estavam dizendo sobre motores e inteligência da indústria, né? A gente sabe que atualmente a Fiat pertence ao conglomerado Stellantis, que envolve várias marcas, então espere ver esse motor 1.0 turbo em outros carros, especialmente aqui no Brasil com relação à Peugeot, que deve aproveitar bastante. E lembrando que esses motores Firefly Turbo já são disponíveis no Renegade, na Europa também, no Compass e tudo mais. Então, vem coisa muito mais além da Fiat, vem coisa boa por aí também. E vamos falar rapidinho de quem são os principais concorrentes do Pulse no mercado? Você falou do Nivus, eu achei bem interessante o que você disse da nomenclatura na traseira do 200, né, do torque, porque é exatamente isso que o Nivus traz no motor dele, e a potência deve ser realmente muito parecida, então dá para ver que a Fiat viu que a Volks fez e está apostando mais ou menos na mesma estratégia. E aí a gente tem toda a linha de SUVs aí dessa faixa de preço que hoje em dia está muito disputado, né? Então, recentemente a gente teve o lançamento do novo Creta,
carro que cresceu de patamar também, cresceu de importância dentro da Tecnologia embarcada. de tecnologia, muito mais. Então a gente tem o Tracker, a gente tem o próprio 2008 da Peugeot, o Pulse, é claro. O Pulse, é claro. Estamos falando também de... A Volks também está muito forte com isso, né? Temos agora uma escadinha completa aí de Nivus, T-Cross, Taos e Tiguan. Citroën C4 Cactus. Bastidores também, isso que é importante, né? A gente trazer bastidores das coisas. Estivemos recentemente, nós três, inclusive, dentro de uma fábrica muito importante de automóveis no Brasil. Estivemos. Muito recentemente. Estivemos, é verdade. E uma pessoa de alta patente lá dentro disse que os hatches, você inclusive trouxe essa informação outro dia, os hatches estão fadados a sofrerem ali as consequências da suavização no mercado. Aliás, a notícia dessa semana, da semana que a gente está gravando esse podcast, é que o Volkswagen Fox acabou de ser descontinuado, ou seja, provando isso. O Fox é um carro de quase 20 anos de mercado brasileiro e agora está sendo descontinuado, ou seja, produção finalizada, exatamente para abrir espaço para Nivus, T-Cross e companhia limitada. Fox, um excelente carro, prestou muitos serviços aí para quem teve um, mas realmente já estava no fim de ciclo de vida, né? A Volks apostou por não renovar ele, né? Que era um carro bom anos, né? E mesmo sem renovação ele ainda era bem competitivo no mercado. Bom, nesta grande fábrica com este alto executivo, conversava eu, que ele tem desenhado muito mais SUVs do que qualquer outro tipo de carro. E que a tendência é que os hatches vão cada vez mais dar lugar aos SUVs até nos segmentos de entrada. E outra tendência para você que nos ouve é a tendência de que você vai precisar trabalhar cada vez mais para comprar carros 0 quilômetro. Porque a indústria está cada vez menos preocupada em produzir carros de entrada, carros baratos. Então, se quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, a Chevrolet brigava com a Fiat pela liderança, vendendo Celta e Palio, cada um fazia diferença, etc. Uno. Isso hoje nas montadoras não faz mais diferença. O que faz diferença é vender Jeep Compass, o que faz diferença é vender Toro, Tracker, são carros de valor agregado mais alto. Então o foco das montadoras está em carros de R$80 mil para cima, como é o caso do Pulse. Correto. Então, as ofertas de carros mais baratos estão cada vez mais escassas. É justo? Não é justo? É certo? Não é certo? Não sabemos. O capitalismo é cruel e ele segue o que os consumidores querem, os consumidores seguem um pouco o que as multinacionais querem, e o fato é que esta é a realidade. Observe aí, quantos lançamentos você viu ultimamente de modelos de entrada, meninos? De cara, assim, papum. Mob Kwid. Cara... São os que eu lembro e já tem 5 anos. Os últimos grandes, assim, Argo, Projeto Novo, etc. Mas... Agora... o Onix renovado em 2019. T-Cross, Nivus, Compass novo... como é que chama o nosso Taos? caro 7 lugares? O Commander. O Commander, exatamente. Então, mas o que eu quero dizer, o Argo, o Polo, esses carros, o novo Onix, eles não são mais carros de entrada, né? Também tem isso que mudou, né? Então, Bola, o carro de... é que a entrada ficou R$20 mil mais cara. Mas o carro de entrada é o Mob e o Kwid. O Mob e o Kwid, eles são, hoje em dia, pouco importantes para a estrutura da montadora. O Onix, beleza, ele é importante até porque ele é o Onix e ele é a base do Tracker também. E aí isso é muito rentável para a empresa. Também. Mas realmente o carro popular, o de entrada, o que a gente chamava lá de carro popular no passado, né? Esse aí realmente está fadado a morrer. Já que estamos nessa pensata, só para fechá-la, você falou de Mob e de Onix. Exatamente, na época lá em 2003, que nós compramos o primeiro carro compacto ali na família, que era um Celta, que eu usava junto com meu irmão, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, e essa era a realidade do carro naquele momento. O mercado passou a não aceitar mais isso, então a família ali que ia comprar um carro para os dois universitários dividirem hoje, é um carro com ar-condicionado, com direção hidráulica. E aí o segmento de entrada passou a ser esse pé de boi, ele praticamente só é usado como carro de serviço. Isso. Então... esse carro de entrada ficou mais caro e mais equipado, e agora com esse movimento da indústria vai ficar ainda um pouco mais caro ainda ter esses carros novos. Então, seja lá qual for a sua escolha, a nossa dica de sempre é abastecer com Shell V-Power, a gasolina aditivada da Shell, que oferece mais performance e rendimento para o motor do seu xodó. Então, lembre-se sempre. Certo, meus amigos? Correto. Continuando, o que temos aí na nossa pauta de hoje? Hora do
Agora é hora de espaço musical aqui no nosso querido podcast. Roda a vinheta. Passando agora para o nosso momento musical no nosso Shell 0 a 100, com uma personalidade maravilhosa da música musical, como diria Ronaldinho Gaúcho. Né? Ele é da Celebanda? Essa personalidade é da Celebanda? Ainda não. Então, Ainda ele foi não. chamado, mas parece que ele tinha outros compromissos, né? Porque Não, parece que o nosso... Parece que a Celebanda tinha os compromissos e tinha não outro podia. vocalista. Ah, né? não tinha agenda pra ele, a Não Celebanda? tinha. Não. O Munhoz, você sabe que ele acaba tomando todo o domínio da Celebanda pra ele e ele não deixa ninguém tomar conta. Então, nem mesmo a nossa querida lenda da música brasileira, Caetano Veloso, que anunciou que vai lançar um disco de inéditas, apesar dos 79 anos de idade, né? Nosso querido Caetano vai lançar um disco de inéditas prometido para ainda em 2021. O último disco de inéditas dele tinha sido em 2012, como diria meu avô, chamado Embraçaço. Abraçaço. Perdão. Abraçaço. Errei aqui o nome. E agora, depois de 8 anos, o nosso querido Caetano volta a lançar um disco de inéditas. Então, fica aqui a nossa dica para você ouvir Caetano e fica a minha dica pessoal para você ouvir o disco de 1972 de Caetano Veloso chamado Transa, que é um baita disco, um baita clássico da música musical brasileira. Certo? Vocês gostam de Caetano Veloso, meus queridos? Gosto. Eu queria só fazer um comentário que agora com as coisas relativamente voltando ao normal, bastantes artistas estão animados com a volta aos palcos aí e vem coisa boa pro ano que vem. Aliás, pra esse ano já, né? Pois é, né? Caetano. Eu tô morrendo de saudade para pegar um showzinho. Sem dúvida. Eu, nesse meio de pandemia, eu vou contar pra vocês que eu fui no show do Paralamas do Sucesso no Allianz Parque, de carro. Sabe aquela experiência de você vai com o carro, parece que você tá indo ver o filme no drive-in. É bem louco, viu? É muito engraçado que você fica dentro do carro vendo o teto solar aberto Bola, com a galera. você muito falando estranho. assim, eu só consigo imaginar o João e eu debaixo dos caracóis do seu Ah, eu cabelo. pensei que você ia cantar Leãozinho. Quem chama? Vamos lá. E no nosso Shell V-Power debate de hoje, nós temos o assunto que erroneamente, eu gosto da construção da palavra bola, erroneamente faz você achar que ganhou dinheiro com o seu carro. E vou explicar por quê do meu raciocínio. Por favor. Vamos lá. Se você tem um carro de 100 mil reais, comprado há 1 ano e meio, você vai vender hoje ele no mercado, facilmente ele vale 120 mil reais, correto? Correto. Mais ou menos por volta disso daí. Não E aí senti muita você... força que não é o correto, não. Eu João. diria só uns 10%, vai, 110. Não, senhor. Vamos arredondar para 20 Então aqui, vai, tá? então vai. E aí você chega no almoço de domingo da família e fala assim: "Porra, João, ganhei 20 conto no meu carro, meu. Tô boy demais. E aí você fala assim: caramba, o Gerson é um cara esperto, hein, meu? Se ele vender o carro dele, ele ganha 20 mil reais. Ok. Estamos aí saindo desse almoço acreditando que eu sou um cara esperto. Aí eu vendo o meu de 120 e vou comprar um outro de um degrau superior. Vou trocar de carro. Quanto é que eu vou pagar nesse outro de degrau superior? 200 conto. Vou pagar 30 a 40 mil reais mais caro. Então, meus caros amigos acelerados que nos ouvem, preste atenção numa coisa. Com toda a crise de pandemia e da economia brasileira, você não ganhou dinheiro com o seu carro. Você perdeu capacidade de compra no mercado em geral. Porque, de forma isolada e absoluta, se você for vender o seu carro para andar a pé, ou se o seu carro for um carro de coleção e você vender para botar o dinheiro no banco, você ganhou dinheiro. Se você continuar no mercado de carros, você perdeu dinheiro porque os carros ficaram mais caros. Espero que vocês tenham entendido esse raciocínio, porque eu vejo muita gente pensando de forma errada. E aí, bola, porque eu fiz todo este preâmbulo para o assunto do nosso Shell V-Power debate de hoje, que é a crise dos semicondutores, que são pecinhas eletrônicas que estão em falta no mundo inteiro e estão paralisando as linhas de montagem das marcas mundo afora. Então, o que acontece? Você vai lá comprar o seu carro 0 km, chega na concessionária, não tem. Há uma fila de espera de 6 meses, de 8 meses, dependendo do carro. Por exemplo, um exemplo no mercado de luxo, o Porsche 718 não se aceita mais pedido, sabe por quê? Porque a fila é tão grande que já vai mudar o carro, já vai acabar o ciclo de vida, são 3 anos. Não dá mais para eles fazerem um novo, entrar na fila Exatamente. para fazer um novo, né? Se você for comprar um sedã médio, aí dependendo, um Civic topo de linha, você pode esperar aí 6 meses na fila. Então, essa crise de semicondutores, ela fez o mercado de carros 0 km escassear demais e pela lei da oferta e da demanda, o mercado de seminovos aqueceu e os preços estão maiores. E também os de 0 km, o mercado de 0 km também aqueceu
por conta de toda a dificuldade de produção, o aço está mais caro, A o energia está mais transporte cara. do navio está mais caro. Cara, tá tudo mais caro. Tá Então, tudo mais a caro. cadeia toda, o produto final fica mais caro. Então vocês já vão falar, porque eu estou falando demais aqui, mas esse é um movimento que tem acontecido em várias partes da indústria, não só da automotiva, mas é uma coisa interessante a gente falar com mais desenvolvimento para vocês entenderem como isso impacta diretamente no nosso bolso, no nosso preço de carro. Claro que o Brasil tem uma carga tributária absurda, uma das piores do mundo. É claro que existe margem de lucro das montadoras. É claro que preço de carro no Brasil sempre é um assunto polêmico e que chateia quem gosta de carro. Mas por que eles ficaram 20% mais caros nos últimos tempos? Exatamente por tudo isso. Eu acho curioso, você acabou de falar, né, sobre carga tributária e tudo mais. Tudo isso já existia antes, né? Já Então é existia. um fenômeno novo. O que acontece, na verdade, é bom explicar também. Às vezes a gente fala, parece um pouco intangível essa questão dos semicondutores. A gente está falando basicamente, trazendo aí para uma linguagem mais simples, chips. Um chip de computador. Chips, condutores de eletricidade ali importantes para tudo que envolve eletrônica, como por exemplo este celular. E este celular aqui também. E todos que estão aqui na nossa mesa, que acontece o seguinte. E essa TV aqui atrás. E essa TV aqui atrás e tudo mais. Eu fui, a respeito disso, pesquisar mais a respeito, e o que economistas e especialistas dizem sobre isso no assunto é o seguinte. Com a pandemia, logicamente que, especialmente ali no período agudo, em 2020, quando realmente existia restrições de circulação e tudo mais... Esse uísque aqui posso tomar? Pode, Por favor. um brinde, inclusive, se Um você brinde quiser. ó, Saúde, meus queridos. Muito bem. uiscão aqui. Tem que beber, né? Tem que beber, tem que beber. Vocês que não estão nos vendo aí, é um 12 anos aqui, a gente tá numa mesa. Brincadeira. São 12 anos direto da Sabesp. Copo d'água direto da Sabesp filtradinho aqui. O que acontece é o seguinte, com a pandemia, o perfil de consumo Perfil. Perfil. Vocês podem ver que o João é do interior de São Paulo. Um pra quem não conhece. abraço para Corretamente. Grande Monte Monte Azul Azul Paulista. Então, o nosso perfil de consumo mudou. A pessoa ficou em casa, ela percebeu que, poxa, eu preciso de um computador melhor para trabalhar, porque agora eu não vou ficar indo mais na minha empresa. Eu preciso de um ventilador, porque na minha casa está quente. Eu preciso de um ar-condicionado, eu preciso de uma televisão, porque a minha é pequena. Então, toda essa demanda de consumo, que antigamente estava muito focada na mobilidade, no transporte, exatamente do ponto A até o ponto B, que isso foi bastante amenizado na pandemia, todo esse perfil de consumo de produtos de eletrônica saiu muito mais ali da indústria automotiva e foi para produtos domésticos, eletroeletrônicos. Então você já tinha uma demanda que começou a ficar maior por causa exatamente dessa mudança no padrão de consumo, e a própria matéria-prima foi ficando escassa justamente pela paralisação e tudo mais da produção. Então você tem aí a receita de um verdadeiro, entre aspas, caos no fornecimento. Não, pode tirar as aspas, é um caos. É um verdadeiro caos na indústria, especialmente a automotiva, que depende, você não entra, como a gente estava falando agora dos carros populares, você não entra mais num carro popular que não tenha uma central multimídia, que não tenha... enfim, nada de eletrônica. Nada de eletrônica. Então, um movimento interessante também, estava falando de fila de espera, né? Algumas montadoras têm optado a tirar itens de série de alguns carros para ter o que entregar. Eu estava lendo o caso, por exemplo, do Nivus, que agora, na versão de entrada, deixa de ter como item de série a central multimídia, justamente para dar conta e ter uma oferta de uma versão que não necessite tanto desse componente. Então, a previsão é que isso não se normalize agora em 2021, vai demorar um pouco para... Eu ouvi até pelo menos fim de 2022. Fim de 22. Então, antes de 23, o mercado ainda não vai estar normalizado. Que loucura, né? Que loucura. Que loucura. E é isso, né? Um movimento que juntou um alinhar de planetas ali que ninguém nunca tinha visto, né? Então, é um fenômeno que vai perdurar algum tempo. Pois é, e acho que soma com tudo que você falou ao fato de que o mundo descobriu que existem poucas fábricas de semicondutores. A gente acabou de chegar a essa conclusão porque foram... Eu não sei o número certo, mas assim, são 4 ou 5, as maiores são 4 ou 5 na China. E essas fábricas fecharam durante algum momento lá na pandemia e aconteceu toda esse dominó, né? Alguém foi lá e empurrou o primeiro dominó e a gente tá aqui no meio dele. Ainda tá longe de acabar, como o Gerson falou, a gente, numa reunião aí recentemente com executivos de grandes montadoras brasileiras, falaram que a expectativa para começar a normalizar é final de 22. Então a gente está falando aí de realmente uma crise que começou em 20 e demora 2 anos para, no mínimo, normalizar. E a gente sabe que no Brasil vai demorar mais, porque ainda tem que voltar essa produção toda a acontecer. Os preços estão lá em cima e eles não devem cair, né? Preço não é uma coisa que geralmente volta. Posso falar sobre isso também.
Então, só finalizando. E também tem toda a questão estrutural do Brasil que vai demorar um pouco para a gente chegar ao patamar de... A gente continua em crise, né? Eu acho engraçado que a gente fala que o Acelerados existe desde que a indústria automotiva está em crise, lá em 2013. E a gente não sai da crise, cara. A gente vai completar aí 8, 9 anos de crise na indústria automotiva. Bola, o bizarro. Acelerados nasceu junto com o 7x1. Desde o 7x1, só foi ladeira abaixo o Brasil. Não vou nem entrar em meandros políticos e econômicos, mas você que está nos assistindo aí, o que aconteceu com o Brasil desde 2014? Pois é. Mas é fato, entrou numa crise a indústria que ensaiou, recuperou, voltou, e a pandemia agora uma porrada muito forte. E não é só semicondutor, tá? Eu estive na fábrica da Toyota pro lançamento do Corolla Cross, que foi Março, acho que não sei. março, esse ano, né? Março deste ano. Fevereiro. Março, e eu passei na fábrica e um pátio de Etios, se eu não me engano, e Que, aliás, saiu de linha também. o rapaz da fábrica comentou comigo, tá vendo? Tá tudo parado aí, sem cinto de segurança. Ô, Não tinha, louco. o carro tava pronto, Uhum. só não tinha cinto de segurança para ser vendido. E sobre os preços, Bola, estive há algum tempo com conhecidos amigos de uma marca premium, alemã, que sempre está trazendo novidades ao Brasil. E aí trouxe um carro de entrada, cujo preço deu uma chocada, porque a gente estava acostumado com preços na casa de 100 e poucos, e esses preços foram na casa de 200 e poucos. Não só dessa marca, de várias outras marcas. E aí, perguntando para ele, cara, assim, vai baixar isso? O que vai acontecer e tal? Ele parou, pensou, falou assim, eu acho que o movimento é de não subir mais. É isso, mas não volta. Agora, descer não vai descer. Até porque isso tudo que a gente está comentando é uma crise mundial. Carros nos Estados Unidos em dólar ficaram mais caros e carros na Europa em euros ficaram mais caros. Então, as marcas, a BMW, a Audi, a Mercedes, elas fazem a conversão do preço, colocam a margem de lucro, todas as tabelas de importação e vendem o carro aqui. Se pulou de 50 mil euros para 65, vai refletir aqui. É uma conta no Excel, né? Ele aperta o Enter lá e dá o valor. Então, não tem muito o que fazer nesse ponto. Então, assim, carros, galera, se você está esperando baixar o preço e tal, eu diria que você pode esperar. Mas, assim, é uma aposta que não tem muita esperança no momento, tá? A tendência é que os preços fiquem... A hora que os carros voltarem a ter grande volume, o que pode acontecer, a competitividade aumentar e aí as marcas comerem um pouco de margem de lucro para poder vender mais modelos. Mas assim, o Honda Civic Touring, que foi para 160 mil reais, não vai voltar para 130, 135. Não volta. Não volta. Talvez É tenha isso. uma promoção ali que ele cai para 155, Então, 150. pontualmente. Exato. Então a dica é, se você tá esperando aí estabilizar o mercado para comprar, espera estabilizar a sua vida, né? Porque o mercado, Verdade. mesmo, ele não vai voltar atrás. Se você tiver a grana e conseguir aí as condições necessárias, vai para cima. Só concluindo com mais números, até julho a Anfávia já tinha estimado que 130 mil unidades deixaram de chegar às ruas por conta dessa crise de semicondutores, né? E Então, só Renault parou, Chevrolet parou por um bom tempo, inclusive o Hyundai Onix parou. deixou de ser o carro mais vendido do Brasil nesse período por causa disso, então tem eu tudo isso. ia completar exatamente com isso. Essa semana eu li a notícia de que o Onix voltou ao top 15 de carros mais vendidos do Brasil. Top 15. Que era o carro, o Onix era o carro mais vendido disparado nos últimos anos, né? Exatamente. E aí temos mais notícias, vamos falar um pouquinho de automobilismo, Bola? É isso aí. Então, hora da nossa agenda semanal no Tá Rolando Roda a Vinheta. Meus queridos, o Tá Rolando é o quadro que a gente vai falar aqui semanalmente de causos, coisas que estão acontecendo no universo automotivo, eventos, lançamentos, corridas e muito mais. A gente sabe que é exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco de pandemia, claro, que deu uma prejudicada nos eventos, por exemplo, lançamentos de carro, a gente sabe que deu uma completa parada. Mas ainda bem que o automobilismo está indo bem nesse momento e é nosso destaque dessa semana. Então, neste final de semana tem Porsche Cup, tem a segunda etapa do Endurance do Porsche Cup, né? A Porsche Cup funciona de duas formas, né, GC? Tem as corridas, as sprint races, que não é a que você corre. Não São as corridas mais rápidas e estão as corridas de Endurance, que são de longa duração. Então a gente vai ter a segunda etapa do Endurance em Goiânia, os 500 quilômetros de Goiânia. E tudo isso com transmissão da nossa parceira Bandeirantes, TV Bandeirantes. Então a Band mostra tudo na íntegra e você pode curtir, porque andar de Porsche e de corrida é legal pra caramba, né, GC? E eu Fala a gostei verdade. que vocês colocaram aqui nesse roteiro que neste fim de semana, direto ao Autódromo de
Internacional Ayrton Senna em Goiânia, vírgula, Minas Gerais, vírgula. Tem a 7ª etapa da Porsche Cup. Onde é que fica essa Goiânia que é dentro de Minas Gerais? É legal? É que Minas é muito grande. É muito grande. É uma Minas Goiânia que Gerais. só come pão de queijo. Só. Entendi. Tem a Goiânia do Pequi e tem a Goiânia do pão de queijo. E é uma Goiânia quente pra caramba, Quente. mas sem praia. Exato. Que a Goiânia normal, entendi. Com muito pão de queijo, cachaçinha. Exato. Boa, legal demais. Cara, muito bacana. Porsche Cup é uma categoria fantástica. Eu já tive a oportunidade de acelerar, fazer um treininho no Isso GT3 lá. Porsche GT3 de corrida é o melhor carro de corrida que já dirigiu? Interrogação. Olha, Bola, desculpa, mas eu vou ter que falar isso nesse podcast. Vai Mas me eu faltar sabia, tinha que começar humildade. assim, né? Tinha começado desse jeito. Você já sabe o que eu vou falar, né? Claro. Não porque eu pilotei um carro de Fórmula 1, menino do interior. Tô sabendo. Se você nos ouve aí, depois entra lá no YouTube, ou se você já está no YouTube quando acabar esse podcast, bota aí no seu buscador do YouTube Acelerados Gerson Fórmula 1. Você vai ver este gaiato em 2017, Paul Ricard andando num Renault de Fórmula 1. Agora, carros mortais, Bola, eu andei no AJR, que é o carro de corrida mais rápido do Brasil, que é super impressionante. Andei no GT3R, que é o GT3 de Endurance, não desta Endurance, que participa da Imperial Endurance, que é um pouco mais rápido do que esse GT3, e andei nesse GT3 também. É absolutamente fantástico, é um carro que vira na casa de 1,36 em Interlagos, é muito rápido, mais rápido que o Stock Car. Então, é uma categoria de excelência técnica muito legal, comandada pelo Denner Pires, por toda a turma lá da GT3, que realmente proporciona disputas muito legais. E na Endurance é bacana que mistura pilotos super consagrados com os gentlemen, né? O Rubito, inclusive, já participou da etapa de Interlagos, ó. Você aí também depois pode ver lá no nosso YouTube. E tudo que você quiser ver no YouTube, deixa eu dar uma dica que todo mundo pergunta. Como é que eu acho tal, tal? Entra no seu buscador do YouTube, digita Acelerados. E o que você quer ver? O que você quer ver. Fiat Argo. Acelerados, Porsche 918. Acelerados, Rubinho na Porsche Cup. E vai aparecer. Acelerados, Acelebanda. Olha aí, você vai Digita, ver. você não vai se arrepender. Digita, mas não clica não. Digita, mas não clica. Ou então clica e bota no mudo. Dá um view pra gente e deixa no mudo. Então, o Rubito, Felipe Massa, os pilotos da Stock Car, Thiago Camilo, César Ramos, sempre estão acelerando na Endurance, é muito legal. E com personalidades como o nosso querido Caio Castro, que estará Caio nas Acelerados Castro. em breve. A gente vai conseguir botar ele. Precisa vir o Caio aí trazer o Golfão Turbo dele. Ele tem um Golf Turbo bem legal. E a última etapa da Endurance vai ser aqui em São Paulo, no final do ano, aqui em dezembro. Quem sabe eu não estou por lá. Opa, dando umas voltinhas revelações, também. hein? Revelações. Como convidado, Bola. Não, tô brincando. Quem sabe uma hora dá certo aí, eu acho muito legal a categoria, a Endurance é fantástica. Então, em algum momento, pode ser que role. Agora, temos comentários da audiência, João? Temos comentários da galera. Então é o seguinte, né? Já estamos caminhando aqui pro final do nosso... Não fala assim, sabe por quê? Porque Só desliga, né? o pessoal fica triste. Não, é assim, o nosso podcast ele é tão legal. As pessoas que estão nos vendo agora, nos ouvindo, elas abriram um sorriso, Bola. Assim, esse GC é muito simpático, esse João é muito simpático. Então, quando você fala que tá acabando, é a última colherada no pote de sorvete, verdade. entendeu? Então, assim... Estamos você tem que caminhando para o dizer- momento mais descontraído Isso, do programa. muito Isso, exatamente. bem, muito porque bem. é hora mais do que nunca do válvula de escape. Válvula de escape que não é a válvula de escape que algumas pessoas podem estar pensando Não é. acontece depois do Belo Valete. Não, é o espaço para você que nos ouve, Ele que nos mudou assiste. de assunto. O Belo Valete, o Belo Valete é um restaurante que tem aqui perto, que o João Pedro para vender lá com o menino do interior, ele vai lá, ele come um prato. Mas só lá? Não, ele não come um Não, prato, não só ele lá. come o prato dele e o come- que sobrar é o dos outros. Sabe aquele PFzão bom que tem uma montanha de arroz? Ele come a montanha dele de arroz e se você bobear e estiver ao lado, ele come a sua montanha de arroz também. Porque, é claro, né? Vem aquela montanha de arroz, aí você come o quê? 20% daquilo, porque é suficiente. O João, E olha o Abocanha o shape resto. do maledeto, ô Bola. Será que vai continuar assim? se você tá só no áudio, o João, quantos quilos, João? Então, outro dia eu falei erroneamente. Eu falei num vídeo que eu tinha 77, eu me confundi.
Eu tenho 60, eu sou péssimo pra isso. Eu não sei. Você errou o próprio peso em 10 quilos. Lógico, eu não sei quanto. Eu denunciei isso pro Mococa na hora. Eu vi, corretamente, Você diga-se de não tem passagem. 77 nem ferrando. Pois é, são 67 antes do banheiro e 66 depois. Então, Me desculpe você que nos ouve por imaginar essa Você que tá almoçando, desculpa, viu? mas, falando nisso, temos então o nosso Válvula de Escape, que é o espaço para você participar aqui do programa. Então, você deixa nos comentários aí o seu comentário com a hashtag Válvula de Escape. Quem sabe você vem participar aqui com a gente nos nossos comentários, que, diga de passagem, estão ótimos aqui, ó. Solta aí, que eu quero saber. A primeira é... Tem alfinetadas do Leão Lobo? Senão eu não quero nem saber. Tem Eu alfinetadas. só quero polêmica. Tem uma boa pro Bola, acho que no... Isso, no Bola. O Dr. Felipe, por exemplo, esse é o nome do rapaz. Disse assim, ó. Uma pergunta, na verdade. Comentou no YouTube, né, João? Comentou no YouTube, por enquanto não é alfinetada. Ele te perguntou pra você exatamente, GC. Perguntou pra mim. Te perguntou pra você, M3 ou C63? M3. É só Vocês ele. gostaram da minha, Simples, vocês fácil. gostaram da minha convicção? Gostei. Assim, 2 carros maravilhosos, mas pro meu gosto, M3 é mais guiável, digamos assim, e mais visceral. E outra, se você estiver falando de carros 0 km, M3 está uma geração à frente, né? Verdade. É Virá verdade. a nova C63 e aí a gente vai ver Provavelmente ano que vem. do que se trata. Uhum. Mas eu sou fã de BMW, gosto muito, vocês sabem bem. Mas assim, também adoro os Mercedes. Nunca tive um Mercedes, só tive... Já Cara, tive eu Audi, também BMW. não, sabia? Nunca tive Mercedes, nunca tive BMW, nunca tive. Ah, Bola, você tem que trabalhar mais, Bola. Poxa. Então, mas aí, ó, Não, já tive usados e financiados, tá? verdade. Aqui, fique bem 40 claro. parcelas. o nosso glorioso Café Cultural que comentou aqui também, ó, concorda com você, disse que se tivesse grana ficaria com a M3, mas se tivesse ali com a grana, né, que tá custando 800 mil reais, mais ou menos. 850 Exatamente. Competition Aí Track. ele falou assim, puxa, mas aí já fico tentado a pular para 911, diz aqui o nosso companheiro. Eu queria dizer o seguinte, se você tá em dúvida entre uma C63, uma M3 e um 911, sair perdendo você não vai, tá? Não, então não fica vai, tranquilo. E também a nossa Carla Fátima Borba, que participou aqui, deixou um comentário lá no YouTube, pediu pra gente fazer uma volta rápida com o Dodge Hellcat SRT 2021 e disse que adora o nosso canal. Muito Muito obrigado, Carla Fátima Borba. E precisamos achar este Hellcat aí no Brasil. Se você tem um Hellcat, dá um toque que a gente quer muito colocar na pista. Esse carro é fantástico. Ia ser animal, né? O Tem Hellcat... 1000 cavalos? Não, 700... Me corrija se eu estiver errado, o Hellcat é o de 707 cavalos. Tá, mas tem uma versão de arrancada que tinha 1000 Tem cavalos. uma versão né? de, se não me engano, Demon no nome. Hellcat Demon. Verdade, tô confundindo. 707 cavalos já é muito legal no muscle car. Acho que seria o carro 0 km mais potente que a gente teria levado para volta rápida. Não, porque tem o 918 Spider. De É verdade, quase 918 cavalos. Não, mas também agora a gente tá levando umas pauladas de elétrico, hein? O Taycan tinha 761. Não, eu acho que é 761 Taycan. É? Então eu tô errado. Valeu. Não, pode ser que tenha coisa mais potente, mas tô dizendo, então, os elétricos estão chegando aí com umas potências impressionantes também. Então, impressionante, menino. Virando uns tempos muito legais, né? Corretamente. O que mais temos aí da nossa audiência, João? É isso, pode Só isso é mesmo? Só isso. Muito bom. Achei que você ia trazer polêmicas do Leão Lobo, É, alfinetadas. Não, alfinetadas. o próximo tem alfinetadas. Um abraço pro Leão Lobo, que acompanha o Acelerado. Junto com o Márcio Canuto. Galvão Bueno, Márcio Canuto. Não, mas deixa aí, deixa a sua alfinetada aí, ó. Hashtag válvula de escape e a sua alfinetada vem parar aqui. Então, muito bem, galera. Espero que vocês tenham curtido este nosso primeiro podcast do Acelerados. A gente está começando. Eu já informo a vocês dois que só farei podcasts daqui para frente. Não gravarei mais vídeos de automóvel, porque a gente está aqui com um teto, com uma aguinha. Não olha só estamos que passando beleza. calor, não tem que pegar pedágio. Bola, eu tô velho e é isso aqui que eu quero fazer na minha vida, isso aqui é Bola. qualidade de vida, né? Sentado aqui falando de carro. Não, reza a lenda que o... Como é que chamava lá? O nosso glorioso apresentador do Jornal Nacional, que me falha o nome agora. William Bonner. Não, mais antigo. Cid o Moreira. Cid Moreira, olha Sérgio só, me faltou. Chapelin. E Sérgio Chapelin apresentavam um jornal só de paletó e... Você quer que eu levante aqui? Samba calção. Você quer que eu levante Não, aqui? não Não, mas precisa. No podcast não precisa nem estar de camiseta. Nem aparece. Ah, mas agora aparece, temos também videocast. É verdade. Galera, legal demais. Espero que vocês tenham curtido este primeiro Shell 0 a 100, o podcast do Acelerados. Brincadeiras à parte, é um grande prazer. Foi muito legal fazer esse primeiro aqui. É realmente o primeiro. A gente está se adaptando ao formato. Então, agradecemos o feedback que vocês possam nos mandar aí. Vocês que nos veem no YouTube, deixem o like, se inscrevam no canal, deixem os comentários de vocês. Todo tipo de comentário, tá, galera? Pode falar se a gente tá mal posicionado na cadeira, se a gente tá muito fanfarrão, se a gente tá muito sério.
tudo. A gente quer saber tudo de vocês, porque o Acelerados, ele é feito por vocês. Desde o começo, a gente leva os carros que vocês querem para a pista, a gente faz as pautas que vocês querem. Então aqui a pegada vai ser a mesma. A gente quer que seja um bate-papo muito legal e que vocês curtam, se divirtam e se informem sobre o universo motor. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela parceria aqui, todos que estão aqui comigo nos microfones e nas câmeras e todos que estão aqui atrás, nosso timaço de edição, de pós-produção, o pessoal do áudio que organizou tudo isso aqui pra gente. Legal demais. Parabéns a todos. Espero que tenhamos vida longa por aqui. É isso aí. É nóis. Obrigado você que está nos ouvindo, que está nos assistindo e até semana que vem. Muito obrigado a você que me ouve, a você que nos ouve. Que voz aveludada. Que voz aveludada. Curta o seu fim de semana. Se beber, não dirija. Tome cuidado. E é isto. Vamos nessa. Valeu, até a próxima.